Oi, Xana, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Olá, gente. O pessoal tá entrando já, todo mundo bem contente com a nossa live. Consegue ouvir bem, Xana? Tem um bom retorno? Perfeito. Gente, enquanto o pessoal vai entrando, então, deixa eu só fazer uma pequena introdução, tá? Para quem não me conhece, me chamo Vanise Flores. Na língua de sinais, então, esse é o meu sinal. E eu sou tradutora e intérprete de Libras na UFSPA. Também faço parte da comissão, né, do nosso núcleo de inclusão e diversidade. Então, a gente fez essa proposta de live. Comigo, quem está interpretando aqui agora é a Xana. Não vou usar falar o sobrenome dela, né, Xana? Deixa assim, não vou falar um nome alemão, melhor não arriscar. A Xana também é tradutora e intérprete de língua de sinais lá na UFSP. Então, a gente forma a nossa equipe de dois, né? E agora, então, antes de chamar o professor Augusto Schallenberger, eu vou só fazer uma pequena audiodescrição para situar, então, como é o nosso cenário aqui, tá? Eu estou, então, com um fundo em que aparecem alguns livros, uma foto do meu afilhado, enfim, uma roupa verde escura, em respeito aos surdos que têm baixa visão também, porque isso é muito importante para ver um contraste. E estou sozinha aqui na sala, então, fazendo a live. A Xana encontra-se também sozinha, com um fundo liso, uma camiseta, então, uma roupa de cor azul um pouco mais escura. E o professor Augusto Schallenberger também vai estar num fundo liso e uma roupa, então, com uma cor meio azul acinzentada, para dar esse contraste, então, para a gente poder sinalizar e que todos possam, então, nos ver da melhor forma possível ou nos entender da melhor forma possível, tá? Só para lembrar vocês, o tema da live hoje é relacionado à comunidade surda e pessoas com deficiência auditiva em meio a essa pandemia. Como que tem sido, então, ou algumas questões que a gente pode levantar em relação a essa temática para essa comunidade, que muitos deles possuem a língua de sinais como sua primeira língua. Então, agora eu me despeço da Xana. Muito obrigado, Xana, pela tradução. Agora, então, eu me despeço dela, trago o Augusto para compartilhar comigo a tela, e ao longo da nossa conversa, às vezes eu vou precisar, então, parar de sinalizar um pouco, ou parar de falar um pouco, traduzir o Augusto, utilizar a língua portuguesa para que todos entendam a pergunta que foi feita, porque já foi mandado algumas perguntas para nós, e depois volto a sinalizar para o Augusto. Mas a gente vai dando um jeitinho aqui na nossa live. Obrigada, Xana. Tá aqui. Tudo bem com vocês? Primeira vez, então, que eu tô com a perna bamba. Todo mundo tá enxergando o Augusto, né? Tudo certinho. O Augusto, então, vai se apresentar. Né? Meu nome é Augusto, esse é o meu sinal. Eu trabalho, então, na UFSPA, sou professor de Libras e foco, então, nesse trabalho na área da saúde, que é o foco da universidade. Eu não sou médico, mas trabalho com a língua de sinais dentro da universidade. E isso é muito importante, né? A gente ter essa relação, porque a comunicação nem sempre ela é tão fácil, né? Ainda mais imaginando o histórico, por não ver intérpretes e tudo mais. E então, com a chegada da intérprete na UFSPA, por exemplo, a gente conseguiu aprimorar a nossa comunicação, agora com a Xana. Então, primeira questão que a gente sempre
tem que entender é o quanto que a língua de sinais é importante para a área da saúde, tanto para a comunicação, né, tanto para outros aspectos. Não é fácil esse aprendizado, mas é necessário esse conhecimento para que a gente tenha essa troca, né? Então, no nosso departamento, o departamento em que eu compartilho, é ótimo, a gente tem muita troca, e isso é muito bom. Então, agora eu falo e depois traduzo a pergunta, tá? A primeira pergunta é: sabendo que muitos surdos no Brasil têm a Libras como língua materna, imagino que muitas informações essenciais a respeito de cuidados com a Covid não estejam chegando a esse público. O quanto isso afeta a saúde da população? Agora eu sinalizo para o Augusto. Realmente, a gente sabe que algumas acaba não tendo informações, né? A gente tem no Hospital Moinhos de Vento uma acessibilidade um pouco mais real, né? Até porque a gente tem uma comunidade surda que trabalha ali dentro, então a gente tem um pouco mais. Até me espantei uma vez quando fui buscar atendimento ali, então as pessoas se comunicavam comigo, isso me fez me sentir muito bem. Tem outros hospitais que acabam não acontecendo, acaba tendo esse limite de comunicação, ou tem que apenas escrever, então isso vai depender muito, né? Então, às vezes, tem que acompanhar a família, ou tem que combinar com algum intérprete, isso vai depender de cada um, né? Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tem uma acessibilidade grande dentro do Hospital Moinhos de Ventos, né? Então, vai depender muito da onde essa pessoa está, qual é a cidade que ela está inserida, então a gente vê algumas reclamações, alguns prejuízos, né? Muitos até têm que ir no médico junto com seu filho, né? Eu perguntei para o professor Augusto sobre o momento da pandemia, então, como está. Então, se a gente for ver, fala do professor Augusto, a gente tem hoje em dia, tem uma central de intérprete que nos auxilia, né? Por exemplo, se a gente tem alguma dúvida, a gente pode entrar em contato, né, com essa central para poder procurar um atendimento. Eu e minha esposa, a gente está sempre em contato quando é necessário, né? Agora, em casos diferentes, tem que ser escrito, né? O problema que a gente pode encontrar, por exemplo, no momento agora da pandemia, é esse choque de não poder tanto dividir o papel com a outra pessoa, a caneta com a outra pessoa, como fazer uma oralidade por conta do uso da máscara. Então, isso vai depender muito de cada pessoa, né? A gente tem hoje em dia uns chats, né? Alguns hospitais têm oferecido esse chat, por exemplo, do Moinho de Vento, que a gente pode fazer uma conversa por ali para poder entrar em contato, poder marcar, enfim, poder ir naquele local. Mas isso, na pandemia, tem modificado um pouco. Perfeito. Vou parar então para poder falar. Então, como que o uso, já que tu falaste do uso de máscara, ele tem afetado essa comunicação com a comunidade surda ou com pessoas deficientes auditiva? Eu tô acostumado, né? A gente cresce sem saber, sem nunca utilizar máscara. A gente tem o fator da língua de sinais, que é a expressão facial. Então, com a máscara, agora isso tem modificado um pouco a comunicação, né? Mas em relação a isso, né, é grave essa falta de comunicação. A gente tem uma falta de comunicação não só em relação à utilização da máscara, né, mas a máscara contribuiu muito, porque aqueles que fazem leitura labial não conseguem acompanhar. Tem agora, tem aquela outra que no caso seria colocado em frente ao rosto, né, uma máscara de acrílico ali, que daí poderia, então, a pessoa conversar, enfim, utilizando aquilo ali. Então, por exemplo, tu vai num dentista, ou tu vai em alguns outros lugares clínicos, eles têm utilizado aquilo ali. Agora, em outros locais, como farmácia, por exemplo, não é utilizado, é utilizado o uso da máscara comum, né? Então, isso acaba tendo problemas, tu não te sente tão seguro para comunicação. Foi até criado agora há pouco uma máscara que tenha no meio da máscara um plástico, né? Um tipo de material plástico para que possa se comunicar e fazer a leitura labial, né? Eu ainda não tive essa experiência, eu já vivi, então, a experiência dessa
a máscara do rosto, né, completa, de acrílico, e aí já pude conversar também a partir da escrita, né. Agora, quando é escrita, tu tem que cuidar, por exemplo, na hora de pegar o papel, tu não pode pegar o papel da mão da outra pessoa, né. Eu não lembro aonde, se foi no Nordeste ou uma região, que as pessoas estavam tentando se comunicar com um surdo e pediram para colocar a mão na garganta, né, nessa região aqui do pescoço, para se comunicar, imagina, né? Então tem pessoas que não conhecem como é que é o surdo, como é que é a identidade, qual é o tipo de comunicação. Então tem pessoas que acabam utilizando aparelho auditivo, então isso não é exatamente padronizado, né? Eu só vou ler o comentário da professora Deise aqui para o Augusto em sinais, tá? Sim, exatamente, né? Porque fica faltando, como ela disse, né, em relação à expressão facial, fica faltando o movimento labial, né, para poder acompanhar. Hoje em dia a gente está tentando adaptar um pouco mais só com o movimento das sobrancelhas, né? Mas com a máscara ela dificulta um pouco essa parte da comunicação que é a expressão facial, né? Foi um impacto logo no início, né, os primeiros usos de máscara, as primeiras aparições, mas aos poucos a gente vai adaptando, né? Por isso que eu digo que essa máscara completa no rosto, isso é muito bom, né? Ele conseguiria facilitar melhor a comunicação. Perfeito. Em relação ao entretenimento cultural, foi uma das perguntas. Durante o período da quarentena, o quanto a população surda está sendo prejudicada? Pois é, para mim, esse prejuízo já é antigo. Hoje a gente está tendo mais acesso, por exemplo, nas lives. Né? Em alguns outros países, então, é bem mais forte esse acesso no entretenimento, né? Tanto em relação à questão de política, artesanais, enfim, todas essas questões, né? Mas a gente tem discutido que parece que a live hoje em dia tem sido meio de comunicação, né? E a gente até descansa, né, de assistir tanto, a gente tem vontade de sair, não consegue ficar preso nisso, né? Eu tenho amigos, né, vários amigos da Europa que a gente conversa e a gente percebe que é praticamente igual. A live veio para nos auxiliar nesse momento. Tem sido muito bom, né? Esse convívio, enfim. Agora, por outro lado, infelizmente, a gente tem que pensar que a mídia hoje em dia ela não trabalha com acessibilidade, né? Ela é tudo oral. Então, as lives, elas trazem, então, o YouTube trazem mais informações quando acessíveis, né? Ou se não, até a nossa comunicação via internet, né? Acaba facilitando. E eu acredito que pós-pandemia, talvez a live continue. Eu não sei se ela vai terminar, se vai ser extinguido, mas talvez esse meio de live consiga continuar, né? Foi bom o Corona ter chegado, infelizmente, né? Mas para poder trazer esse tipo de conversa, né? Tem pessoas mandando mensagem. Peraí. Tá. Tem mais uma pergunta. Os profissionais da saúde, eles estão preparados para lidar com os pacientes surdos? Então, né? Isso vai depender, né? Hoje, com essa função da pandemia do Covid-19, talvez não tenha havido tanto um preparo, né? Foi todo mundo pego de surpresa, tiveram que se reorganizar em algumas adaptações. Então, ter que procurar, principalmente, né? Uma dica para os profissionais da área da saúde: procurem, né, formas de conversar com uma pessoa surda ou um deficiente auditivo, né? O outro grupo de pessoas com deficiências, por exemplo, um deficiente físico, uma pessoa com deficiência física, um cadeirante,
é possível ainda haver uma comunicação ou uma pessoa com cegueira por conta da comunicação via língua oral portuguesa, né? Agora, se tu vai pensar num surdo cego, né, que necessariamente precisa de uma comunicação tátil, né, com ambas as mãos, tanto da pessoa com surdo e cegueira quanto da pessoa que vai se comunicar. Se ela for procurar, então, essa comunicação com uma profissional da saúde, talvez não tenham conhecimento, porque não tinham conhecimento prévio sobre isso, né? Então, hoje, com a pandemia, surgiu essas questões e surgiram essas dúvidas. Então, ainda falta conhecimento, ainda há falhas, ainda tem que ser melhorado algumas questões. Precisa, né? A área da saúde precisa procurar a comunidade surda, precisa compreender como funciona essa comunidade, e não só os surdos, também como as outras pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né? Então, isso é muito importante. E também eu fui na Santa Casa, né? Eu sou paciente, e às vezes tem alguns problemas, por exemplo, de comunicação, falha de comunicação, até mesmo na fila, né, de espera. E não é só ali. Existem outros lugares. Por isso que antes eu citei até do Hospital Moinho de Vento, porque é um movimento que tem sido feito a partir dos funcionários surdos que atuam lá. Então, seria interessante que nesses outros locais, por exemplo, que não tem o funcionário surdo, que eles procurassem, então, mais formas de aprender a se comunicar. Eu perguntei para o professor Augusto o que ele acha mais difícil nesse momento da pandemia. Para mim, né, em relação aos meus amigos, o que a gente tem percebido de maior dificuldade é o próprio cuidado da higienização, da lavagem de mãos, também o fato de assistir bastante live, então isso tem gerado mais comunicação, a possibilidade de maior aprendizado, então a gente tem se relacionado muito, né, via redes sociais, então a gente não sabe quando que vai acabar, né? Por exemplo, agora tem a história do remédio, né? Que está sendo divulgado, e a gente fica perguntando, então, para os intérpretes, o que vocês acham? Quais são as informações que vocês têm encontrado em relação a isso? O fato de ficar em casa também, né? O que nos facilita em relação à internet. Agora, aqueles que não possuem a internet ficam isolados dentro de casa, sem língua de sinais, às vezes, né, com a família, e acabam não tendo nenhum tipo de comunicação. Então, isso também vai influenciar. Então, a gente precisava informar, né, trazer conhecimento para as pessoas, né, tanto da área da saúde para entender em relação à comunidade surda e também outras áreas, né, trazer esse atendimento, né, até porque as lives têm sido um meio de comunicação que tem nos auxiliado bastante. Teve uma pessoa, deixa eu só ver quem, a Daniele. Ela perguntou sobre as estratégias de comunicação, né, que o profissional da área da saúde que não sabe Libras pode fazer, né? Então, isso vai depender de cada um, né? Tem alguns profissionais que são mais flexíveis, que acabam, então, fazendo esse tipo de comunicação escrita, né? Pensando sempre no nível, digamos assim, de letramento da pessoa surda, né? Até para que o surdo não tenha aquele não consiga acompanhar a conversa. E também evitar aquele medo ou constrangimento quando chega uma pessoa surda, né? Por exemplo, os meus pais, né, quando eu era criança, enfim, quando eu morava com eles, e a gente estava sempre junto indo aos médicos. Hoje eu moro em Porto Alegre, né, enfim. E eu tive um episódio que eu precisei operar o meu joelho. Então eu fui em vários médicos, na verdade eu fui em 10 médicos diferentes, procurando alguém que eu conseguisse me comunicar, porque alguns eu não tinha comunicação, né? Teve um que fez sinais muito pesados para mim, assim, tentando se comunicar. Então eu gostei do médico, e sempre quando eu chego eu aviso que eu sou surdo, né? E eu gostei porque quando eu entrei no consultório eu me senti bem. Ele tentou ser flexível, ele foi me explicando como é que era a operação, foi tentando tratar, disse para mim sinais, por exemplo, de futebol, ele usava gestos para tentar me mostrar.
Então, isso foi muito bom para mim. Então, a gente conseguiu marcar o dia da cirurgia, a gente fez a cirurgia e depois eu contei para minha família. E a minha família dizendo, mas tem certeza? Deu tudo certo? Eu, sim, ocorreu tudo bem. A minha sogra também, mas tu foi sozinho? Sim, porque eu me senti bem com aquele profissional que tentou se comunicar comigo, né? Então, eu tendo as informações de como funcionaria, né, pelo meu plano, que é da Unimed, então eu tive essas informações e pude buscar e pude conversar com ele. Outra coisa importante foi a possibilidade de ter o WhatsApp dele, para que eu não precisasse ter alguém para ligar para a secretária para marcar a consulta. Então, tudo a gente conversava pelo WhatsApp. Então, isso tornou uma comunicação muito mais fácil. Então, a gente precisa quebrar, na realidade, o tabu que existe, né? Não pensar que o surdo ele tem que levar um parente ou ele tem que levar um intérprete para o consultório, né? Muitas vezes acaba se acostumando com essa ideia. E o surdo ele tem o direito de ir sozinho, ele tem o direito de chegar e tentar se comunicar, então precisa se criar estratégias. Às vezes é necessário, sim, a presença do intérprete, por lógica, dependendo do caso, né? Mas isso deveria ser responsabilidade do hospital ou da clínica, não do surdo levar o intérprete até aquele local. Até porque existem doenças de vários nomes que a gente não possui um sinal específico. E outra, e se aquele intérprete que me acompanha depois vier outro intérprete, ainda vai saber o meu histórico de saúde para poder acompanhar a tradução. Então, ele teria que ter esse conhecimento, o ideal seria que trabalhasse já naquele local. Por exemplo, na UFSP, a gente trabalha a disciplina de Libras, focado em determinados cursos, na enfermagem, física médica, enfim, outros cursos. Então, a gente trabalha isso para que esse aluno possa chegar na sua clínica e disseminar esse conhecimento e mostrar o quanto é importante que cada profissional conheça e saiba que existe essa comunidade. E não ficar ansioso na hora da comunicação. Fica tranquilo, senão o surdo muitas vezes nem vai ao médico por receio da reação que vai se ter lá. Então vai ficar mais tranquilo. Desculpa que eu fui sinalizando, a intérprete foi traduzindo. Não tem problema. Eu comentei com ele a fala que ele trouxe dos surdos que ficam em casa com suas famílias, né? E por vezes a família não tem comunicação em língua de sinais. E isso é real, né? Muitas famílias acabam utilizando a língua oral como meio de comunicação, né? Isso vai depender muito de cada pessoa, tem que haver certas, vamos dizer assim, uma paciência que a família tenha que ter, né? Normalmente o surdo, ele costuma sair de casa, ele costuma ter esses momentos e hoje em dia ele está tendo que ficar em casa. Então, tu vai assistir uma reportagem e a reportagem não tem legenda. E aí tu pergunta para a família não sabe sinalizar ou sinaliza de forma resumida ou diz que é uma bobagem e o surdo fica sem aquela informação. Então, lembrando principalmente daquele surdo que não tem acesso à internet. Então, ele vai ficar com déficit de comunicação de informação. Por exemplo, aquele que tem internet vai conseguir fazer live, vai poder conversar, enfim. Aquele que não tem vai ficar totalmente isolado, né? Então, isso vai depender muito. Então, também tem que ter cuidado, né? A família precisa assumir essa pessoa como um sujeito surdo, trazer a língua de sinais para o meio da lar, que é muito importante, né? Eu perguntei sobre acessibilidade, né? Se existe hoje em dia acessibilidade, principalmente nesse meio da pandemia, agora, nesse momento, como intérpretes de Libras, né? Antigamente era um pouco mais difícil, hoje em dia a gente tem algumas janelas, né? Se eu não me engano, a Band, a Globo trabalha com legenda, né? Mas a gente tem um pouco. No Facebook a gente tem tido, né? Na política também a gente tem visto muitos intérpretes trazendo, então, informações para a língua de sinais para a comunidade surda, né? Então a gente tem visto isso bastante, que é melhor, né? Dessa forma. Tem várias.
Foi perguntado antes, né, traduzindo para vocês, sobre o EAD, se realmente se firmar essa proposta, como ficará a comunidade surda, né? Ele está dizendo que realmente é difícil essa questão. A gente tem alguns lugares que têm atendimento com intérprete de Libras, né? Existem lugares em que acaba sendo muitas horas de trabalho para esse intérprete, então isso pode até influenciar na qualidade. O professor ele também vai ter que adaptar a sua aula também pensando numa aula inclusiva. Não sei como é que poderia ser isso, né? Mas poderia ser complicado. Questionei ele como as crianças, né? Porque muitas crianças hoje estão em casa, não estão indo para a escola, e têm tido atividades EAD, né? Ou de uma forma remota para essas crianças. Então ele está dizendo que tem, né? Tem caso de os pais surdos e o filho surdo. Então eles buscam a partir, né, de casa ver o material, trabalhar com a criança, ensinar. Agora, fazer uma atividade remota pela internet é um pouco mais complicado. Agora, se tu tem um filho surdo e tu é ouvinte, por favor, trabalha a língua de sinais. Não deixa ele todo esse período sem língua de sinais, porque senão vai ter prejuízo, né? A responsabilidade é da família que essa comunicação continue, né? Então tem que ter um certo cuidado, não pode deixar passar, criem estratégias de comunicação, qualquer uma. Mostra na TV as imagens, mostra o sinal de coronavírus, enfim, trabalha algum tipo de educação com essas crianças para que elas possam entender e aceitar, né? Eu pedi para ele, então, trazer um pouco da experiência dele, né, em relação a vida dele é o corona, né? Durante todo esse período a gente nunca teve essa vivência, né? A primeira vez que a gente fica tanto tempo em casa. E faz o que dentro de casa, né? Circula por dentro de casa, cozinha, lê, estuda. As lives, que a gente acaba ficando muito fixado nessas lives, né? A gente tenta conversar, né, com os amigos. Eu tenho um grupo de amigos de esporte, então a gente chama por videochamada para conversar. Então a gente está todos na mesma situação, né? É bom, como eu já disse para vocês, é bom essas lives, a gente tem conseguido acompanhar bastante. Ficar em casa não é legal, desculpa a palavra, às vezes é um saco. Para a criança, então, aqueles meus amigos que têm filhos pequenos, para eles conseguem criar algum tipo de atividade, criar jogo, assiste canal de TV fechada, enfim, faz alguma coisa diferente para tentar entreter essa criança, né? Agora, o meu momento a gente sabe o quanto é diferente, né? A gente é acostumado a viver de uma forma e agora vive de outra. Tem duas questões. Esse é o sinal do Covid, ou coronavírus. Tá? Pode ser assim ou pode ser assim. Tem os dois sinais, né, que pediram. Só um minuto. Sobre o material didático, né, comentaram ali sobre o envio, a possibilidade de ter esse material didático para aquelas crianças, né? Pode haver, né, mas isso vai depender muito da responsabilidade tanto da escola quanto do professor, né? Aqueles, principalmente que não têm internet, né? Esses, o professor ele deve procurar algum tipo de estratégia para manter esse aluno, né, em constante atividade.
Se não houver como, se realmente for impossível, os pais têm que criar algum tipo de interação, né, para poder se comunicar. A Emanuele postou, eu vou sinalizar o que a Emanuele Castro colocou. Né, que ela fala da marcação ser boa, né, por ser pelo WhatsApp, por exemplo. Uma pessoa colocou, né, a psicopedagoga ali colocou que teria que ter mais uma janela, o Augusto está comentando, realmente deveria ser, né, pelo menos no Instagram. Existem outras plataformas que tem, mas no Instagram não tem, infelizmente. A psicopedagoga é a Melissa, né? Fizeram uma pergunta, então, em relação a explicar para a criança surda o que é um corona. É possível? O Augusto está dizendo que sim, e é necessário explicar, né, para que a criança não fique isolada. Mostra desenhos, mostra formas de comunicação, tenta trazer, então, essa participação, né, da criança em língua de sinais, né, explica tudo o que está acontecendo. Né? Diz que pode pegar pela mão, que pode pegar através da respiração, se tu levar tua mão até alguns lugares. Diz que tem que lavar a mão, que tem que usar máscara. Quando volta, tem que higienizar a máscara, tem que ser lavado. Então, até para que ele possa entender e essa comunidade surda possa compreender cada vez mais o que que é e a gente poder divulgar essa informação com mais segurança, né? A Pamela falou. Precisa explicar várias vezes até a criança entender, né? Realmente, porque a criança ela tem um processo diferente. Explicar o porquê que lava a mão, ela vai perguntar o porquê, mas por que que faz isso? Por quê? Uma pessoa mais idosa também vai perguntar, mas por quê? Tem algumas pessoas que são mais teimosas também, e a gente tem que ficar repetindo para essa pessoa entender. Então sempre vai haver os dois lados ali, né? A Fábio, esqueci o sinal. Perfeito. Ela disse que na escola Frei Pacífico segue tendo as aulas online, né? Quando se tem a possibilidade de internet, isso funciona, o professor Augusto está dizendo, né? A única questão é só se não há essa possibilidade, então tentar criar uma estratégia para poder trabalhar. Mas isso é bom, né? Se a escola Frei Pacífica ela tem essa estrutura, isso é ótimo. Poder trabalhar com as crianças, né? Parabéns. Perguntei se o Augusto tinha mais alguma questão que ele quisesse falar. Eu fico muito feliz pelo convite. É a primeira vez, né, que eu participo da live, eu não só assisto a live, então eu agradeço demais. Agradeço a Shana também e a Vanise. Obrigado pela opinião de cada um. Obrigado pelo que vocês têm comentado. Né? Pensem bem em relação a pós-pandemia, né? O que que a gente vai fazer enquanto grupo, o que que a gente pode nos reorganizar, pensar em relação à saúde, pensar em estratégias, né, de mudanças com qualidade, né, pensar também o que que a gente pode aconselhar melhor, né, e também trabalhar muito com essa questão do que é o profissional intérprete, trazer essa opinião de cada um, né, tentar pensar um pouco mais em relação a isso, né. A gente tem muita necessidade de que o profissional intérprete ele esteja inserido na área da saúde. A gente tem poucos contextos dessa forma.
Então, é muito importante que exista esse apoio, né, para a comunidade surda, e que a gente tenha um aumento desses profissionais, né. Eu não tinha pensado, por exemplo, né, tu utiliza máscara, tu tem que estar com uma certa distância, e algo que me lembrou, assim, foi a questão da Libras Tátil. Como que está sendo esse momento de quarentena ou de isolamento social com a comunidade surda cega, né, que tem trabalhado especificamente com o uso da língua de sinais de Libras Tátil, né? Eu tenho um amigo que trabalha, tenho um amigo que a gente conversa muito em relação a isso, então seria muito sobre isso. Eu fico muito feliz pela conversa, pelo convite. A gente vai tentando criar estratégias. Tem várias pessoas dizendo que amam o Augusto, que tem saudade. Eu peço desculpa, né, por causa da intérprete, ela tá traduzindo para voz, e eu tento controlar um pouco a minha sinalização para que possa continuar tendo essa tradução com qualidade. A Pamela perguntou como que o Augusto se sente em relação a esse isolamento, né? Então, para mim, eu tô ótimo, né? O meu caminho tá ótimo, porque eu moro perto do gasômetro, eu vejo o pôr do sol, né? Então, para mim tá ótimo. Então, para mim é bem tranquilo. Só que eu sinto falta, então, da minha família, dos meus pais que moram longe, né? Eu gostaria de estar junto, mas não posso. Antes eu sempre chegava, abraçava, enfim, agora a gente não tem essa possibilidade, então eu sinto muita falta dos meus pais, né? Que é muito importante. Também eu sou acostumado a abraçar e hoje em dia não pode, tem que tocar somente com o cotovelo, né? A gente não pode ter estoque. Eu gostaria, por exemplo, de poder sair, de poder estar fora de casa, mas a gente tem que respeitar esse momento de isolamento, né? Então, eu peço para que todos fiquem em casa, né? Quem não se cuida ou por algum motivo tem que sair de casa sem se cuidar, isso vai cada vez mais aumentando o número de casos. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser um modelo. Apesar da nossa política hoje em dia não ser um grande modelo, a gente tem que ser. Então, a gente tem que tentar reproduzir de uma forma melhor, não como tem sido mostrado por alguns governantes, né? Enfim. Então, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que tentar trabalhar isso. Não é fácil, né? Mas a gente vai conseguir. Olha, se acontecer, agora a última pergunta ali, né? Se acontecer de um surdo ser infectado pelo vírus e ter a necessidade de ir para UTI, é mais complicado, por exemplo, essa comunicação via intérprete. Então, a própria UTI ali, a própria equipe que tiver ali vai ter que pensar como fazer essa estratégia de comunicação, até porque o intérprete não poderia entrar, e muitas vezes o intérprete vai sentir receio de entrar, né, se for, enfim, o caso, mas vai ter que tentar pensar tipos de comunicação. Se não sabe língua de sinais, tentar fazer gestos de uma forma mais calma possível, né? O importante seria ter o surdo, né? Ter essa língua de sinais como intérprete, né? Mas muitas vezes tu vai dizer nomes, vai falar nomes de remédio, tipo de tratamento, e a pessoa não vai entender, tu vai escrever, e mesmo se a pessoa não conhece a palavra, então tem que ter um certo cuidado, né? Um exemplo disso, eu não lembro se eu não lembro quanto dia, mas eu lembro que eu era criança, eu fui junto com a minha mãe, eu tava com algum problema, uma tosse, enfim. O médico conversou com a minha mãe por muito tempo. Ficaram conversando por muito tempo. Quando encerrou a consulta, a gente foi embora, né? Tomei o remédio, enfim, porque minha mãe sabia como é que era a podologia, então, né, a posologia que precisava ter. Então, assim, uma vez, né, mesmo indo sempre com a minha mãe, uma vez eu precisei ir no médico sozinho. Era possível, tinha como me comunicar, né? Mas eu cheguei, o médico perguntou se minha mãe não tinha vindo, eu disse que não. Ele escreveu, então, o que deveria ser tomado, e me entregou e disse que era só isso. Eu perguntei, era só isso? E aí mostrei pra minha mãe ligou pro médico, ficaram um tempão conversando, né? Demoraram nessa conversa, depois
Quando eu fui sozinho novamente, percebi que, de novo, ele só escreveu e não conversou comigo. Porque muitas vezes o médico tem medo, tem receio de conversar e acabar soltando esse problema, né? Como se fosse assim, eu sou o culpado por ele tomar algo errado. Então eu não vou conversar, eu só vou escrever porque aqui está a prova do que eu disse para ele. Então acaba sendo algo resumido para nós. Né? Então sempre fica aquela questão de dependência, traz tua mãe, traz teu amigo, traz teu irmão, enfim, teu filho. Então, precisa se adaptar, né, nesses momentos. Tem essa ICOM, que é a Central de Intérprete, que é lá de São Paulo, que eu comentei para vocês. É bom, às vezes está ocupado, tu não consegue contratar, às vezes demora. Também depende do lugar que tu tiver internet, né? Mas a ICOM, ela é ótima, porque tu consegue se comunicar através de um tablet e tem o intérprete. Então, tu marca, por exemplo, né? Tu quer marcar um médico, tu quer fazer alguma coisa, tu utiliza esse recurso. Tu liga para a ICOM, que é a central de intérprete, tu coloca o tablet ou o celular na tua frente, tu sinaliza e ele faz a tradução. Então, isso é bom. Poderia ter dentro do hospital, por exemplo. Claro que seria muito interessante ter a presença do profissional que saiba a língua de sinais ou intérprete dentro do hospital. Mas se tiver, então, essa possibilidade de ter uma comunicação via tablet, via online, também funcionaria. Obviamente que a comunidade surda se sentiria muito mais feliz se houvesse a comunicação física, né? Uma pessoa, um profissional conhecendo a língua de sinais, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem o que significa FENES. Eu fui falar da FENES e falei direto. A FENES, ela traz, então, um auxílio, né, para a comunidade surda. Então, se vocês precisam de intérprete, podem entrar em contato com a FENES para tentar, então, a possibilidade de ter um intérprete naquele local. Então, só resumidamente falando. Muito obrigada, então, pelo convite. Tá, gente? Fico muito feliz por cada comentário de vocês. Agora, eu pedi licença para o Augusto, ele sai e a Xana vem para me substituir para a gente fazer o encerramento. Voltou. Eu só tomar uma água, gente. Só um segundinho. Gente, só para encerrar, então, mesmo assim, eu acho que a nossa live foi bem produtiva. A gente tinha muitos assuntos, né, para conversar. Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que o principal que tem que ocorrer nesse momento de isolamento é a tentativa de trazer mais comunicação para aquelas pessoas que não têm acesso a essa comunicação, né? O que a gente tem percebido são muitas reportagens, muitas notícias, muitos vídeos que são reproduzidos e que não têm sido acessíveis para nenhum tipo de comunidade que necessita dessa acessibilidade, como, por exemplo, a comunidade surda ou a comunidade que utiliza audiodescrição. Então, é necessário a gente trazer essa adaptação, né? Conscientizar da importância de ter a comunicação nesses meios. E, além disso, o que nos tem mostrado também é o quanto a comunidade intérprete, agora eu vou falar enquanto intérprete, tem se unido para trabalhar em prol também desse momento tão sensível que a gente está vivendo. Então, o que a gente tem, por exemplo, são grupos no Facebook, né, que trazem informações sinalizadas para a comunidade surda sobre o Covid. A gente tem outros grupos específicos no WhatsApp que também fazem circular essas informações. Então, eu acho que isso é muito legal. Se você tem interesse, se você quer participar, eu acho que vale super a pena. Pode entrar em contato, tanto com o Nid, ou comigo, ou com o Augusto, ou com a Xana, enfim, a gente tem os nossos instas aí, para você saber onde que você pode procurar essas informações e saber quem pode auxiliar vocês também a levar essas informações adiante para a comunidade surda. Tá? E no mais é isso, tá, gente?
Eu quero agradecer imensamente quem ficou nos assistindo aqui na nossa live, que a gente fez com muito carinho. Agradeço de coração a Shana também, que está aqui participando com a gente, fazendo a tradução. E agradeço ao professor Augusto pelas suas contribuições, pelo seu carinho. Percebe que muita gente adora ele ali, né? Todo mundo mandando beijo, abraço para ele. Então, a gente se coloca à disposição, qualquer informação que vocês queiram conversar, qualquer questão que vocês queiram perguntar, sintam-se à vontade. E por mais que a gente esteja distante, a gente quer estar perto de vocês. E agora falo como membro do NID. A gente quer continuar apoiando vocês em todos os momentos e em tudo que é necessário. Então, podem entrar em contato sempre que precisarem, tá, gente? E é isso. Aproveitem o resto da noite de vocês e a gente se encontra em algum outro momento. Shana, muito obrigada. Pessoal do NID, muito obrigado pelo apoio. Beijo para vocês.